Você já se perguntou por que chamam Getúlio Vargas de pai dos pobres? Já passou pela sua cabeça a palavra populismo? O que é isso? E que ali Getúlio construiu uma mudança nas estruturas políticas do Brasil? Calma, a gente precisa conversar. Nesta aula, iremos analisar a polêmica e não menos necessária Era Vargas, uma era repleta de controvérsias, tramas políticas e entre outros. Embarque na nossa jornada e fique por dentro do que aconteceu com o nosso país há 91 anos. Para chegarmos à Era Vargas, precisamos entender os processos que moldaram a história e culminou na Revolução de 30. Para isso, observamos como a frágil e ainda nova República Brasileira agia no país e que após ficara conhecida como República Velha. O Brasil passava por grande estabilidade política no início do século XX. O grande domínio das oligarquias do café e do leite moldavam o cenário político do país. A chamada Primeira República, ou então República Velha, começa a sofrer as duras críticas dos intelectuais dos movimentos modernistas, que aumentou ainda mais com a Semana de Arte Moderna de 1922. Com isso, o desgaste do pacto que mantinha as oligarquias também contribuiu para o fim desse período da história brasileira. É importante citar que uma das características importantes desse período foi o coronelismo. É importante mencionar que a Primeira República foi um período marcado por tensões sociais que resultaram em conflitos por diferentes regiões do Brasil. Revoltas como a Guerra de Canudos, a Revolta Armada, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata e entre outros tantos que abalaram a história do nosso país. O estopim para o fim da Primeira República foi a eleição presidencial de 1930. Naquela ocasião, o presidente Washington Luiz resolveu romper com o Pacto de Ouro Fino e, em vez de lançar um candidato mineiro, optou por lançar Júlio Prestes, candidato paulista. Isso desagradou profundamente a oligarquia mineira, que se aliou à oligarquia gaúcha e aos tenentistas, e juntos lançaram Getúlio Vargas como candidato presidencial. Assim, em 1930, inicia-se a Era Vargas. Com isso, analisamos que não era o fim da dominação dos ricos sobre os pobres, mas sim tratava de uma reorganização do poder político entre as elites. Nessa fase, a economia brasileira vai se adequar à nova conjuntura econômica internacional, marcada pela Grande Depressão e pelo surgimento de propostas intervencionistas do Estado na economia, como o caso do New Deal nos Estados Unidos ou pelo fascismo surgido na Europa. Para se adequar à nova realidade, o Brasil passou por um processo de industrialização e diversificação produtiva. O governo Vargas, de 1930 a 1945, é dividido em três fases. O governo provisório, de 1930 a 1934, o governo constitucional, de 34 a 37, e o governo ditatorial, que é o Estado Novo, de 37 a 45. As características gerais dessa era Vargas é a centralização do poder, o autoritarismo, a modernização, as indústrias de base, a industrialização por substituição de importações, diversificação produtiva, nacionalismo, trabalhismo e o famoso populismo. O governo provisório. Vargas derrubou as oligarquias do poder, mas para manter os parâmetros desejados, não bastava assumir a presidência, pois várias pessoas influentes, como os coronéis, que estavam no poder dos estados e mesmo no poder dos municípios. Para manter todo o controle do país em suas mãos, Vargas precisava centralizar o poder. Dessa forma, ele dissolveu o Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. Vargas nomeou interventores estaduais, escolhidos a dedo por ele. Esses interventores eram militares e civis. Devido a essas nomeações feitas por Vargas, causou diversas revoltas, no qual se insere a Revolução Constitucionalista de 1932. Os paulistas, por sua vez,
queriam um interventor paulista, queriam uma nova reconstituição com eleições para a presidência. Todavia, o governo de Getúlio saiu vitorioso dos movimentos armados dessa revolução. Ele atendeu a alguns pedidos dessa revolução, criando uma nova Constituição em 1934, mas as eleições dentro dessa Constituição seriam diretas. Os políticos que em sua totalidade eram seus aliados nomearam ele presidente. O governo constitucional, ou governo constitucionalista, durou de 1934 a 1937 e é considerada a segunda etapa da Era Vargas. O período se inicia com a promulgação da Constituição de 1934 e a eleição indireta de Getúlio Vargas para a presidência da República pela Assembleia Nacional Constituinte. A Constituição de 1934 assegurou direitos como a manutenção da República Federativa, a separação dos poderes, a eleição direta, o voto universal secreto, o voto feminino, direitos para trabalhadores como o salário mínimo, uma jornada de 8 horas, descanso semanal, férias remuneradas, indenização por demissão sem a justa causa e a proibição do trabalho para menores de 14 anos. A Assembleia Nacional Constituinte também elegeu o presidente da República e Getúlio Vargas foi confirmado no poder, assumindo como presidente constitucional. Este governo constitucionalista foi marcado pelo surgimento de duas correntes político-ideológicas antagônicas, que refletiam no cenário brasileiro o conflito que ocorria na Europa entre fascistas e socialistas. De um lado, havia a Ação Integralista Brasileira, AIB, de 1932, que era contra o comunismo no Brasil, repudiava a democracia liberal, era a favor do governo autoritário e tinha como principal representante Plínio Salgado. De outro lado, havia a Aliança Nacional Libertadora, ANL, de 1935, que tinha uma frente ampla e comunista, era anti-integralista e anti-imperialista, além de ter como principal representante Luiz Carlos Prestes. Já em 1935, ocorreu a intentona comunista, onde os comícios da Aliança Nacional Libertadora, tendo Carlos Prestes à frente, levou milhares de pessoas às ruas. Essa situação fez com que Prestes, o Partido Comunista Brasileiro e a Terceira Internacional, que era a reunião dos partidos comunistas do mundo sob a orientação soviética, vissem uma possibilidade de fazer uma revolução capaz de derrubar Getúlio Vargas do poder. No Rio de Janeiro, Prestes organizou, sem sucesso, um levante militar, e na tarde de 27 de novembro do mesmo ano, todos os revolucionários já haviam se entregado. Prestes e seus seguidores foram presos e o governo Vargas deu início a uma forte repressão. E usando a insurreição comunista como pretexto, Vargas suspendeu a Constituição de 1934, que defendia diversos direitos, e se aproximando dos integralistas, o presidente criou vários casos de possíveis ameaças comunistas, criando na população o pensamento da necessidade de um governo forte e autoritário. E com a criação do suposto Plano Cohen, que foi um falso plano comunista, para a tomada do poder, Vargas criou bases para dar o golpe de Estado e se tornar um ditador. Em 1937, inicia-se o Estado Novo. Ameaçados pelo fantasma do comunismo, Vargas, que tão logo assumiu o poder, outorgou uma nova Constituição à nação. A Constituição Polaca, de forte inspiração fascista, daria um novo tom ao movimento vivido pelo Brasil, a ditadura varguista. Nessa Constituição, podemos destacar que a centralização do poder nas mãos do presidente, com a extinção do cargo de vice-presidente e a possibilidade do presidente legislar, o fim do federalismo com a imposição de um centralismo político e o fim das autonomias estaduais. Os estados passariam a ser governados por interventores nomeados pelo governo central. O controle do governo sobre a imprensa e as manifestações públicas e o estabelecimento da pena de morte para crimes políticos e a extinção dos partidos políticos. Como ditador, Vargas assume o esquema político denominado populismo, com as suas concessões ao povo como as leis trabalhistas e o Ministério do Trabalho,
ele consegue manter os sindicatos sob tutela do governo. Assim, conseguia influir na opinião pública, apresentado o Estado como benevolente mediador dos conflitos trabalhistas. Getúlio concentrou quase todo o poder em suas mãos. Tentou atender aos interesses dos grandes proprietários de terra e dos industriais ao mesmo tempo, que concedia aos trabalhadores algumas de suas reivindicações, como o salário mínimo. Nesta era, analisamos uma época extremamente difícil. Analisamos que o apoio da burguesia industrial e agroexportadora e de boa parte das oligarquias latifundiárias se beneficiavam com a política governamental. Assim, o apoio das classes médias urbanas, que tranquilizadas pela repressão ao comunismo, foram beneficiadas com a ampliação dos empregos. Salientamos também que, além de possuir um apoio do alto comando do Exército, que tinha acesso às decisões governamentais, as desorganizações das camadas populares, com a repressão policial e a criação de leis trabalhistas, traziam o apoio dos trabalhadores urbanos, além de um controle da propaganda nacional através do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Em 1939, inicia-se a Segunda Guerra Mundial. É importante citar a simpatia que Vargas tinha com os regimes totalitários da Europa. Com isso, a pressão dos Estados Unidos para uma posição fomentaram na construção da siderúrgica brasileira. Mas foi em 1942 quando os submarinos nazistas atacaram navios comerciais brasileiros no litoral baiano. Apesar de tentar esconder o ataque do grande público, a notícia veio à tona e manifestações populares em todo o país fizeram com que Vargas declarasse guerra ao eixo. O Brasil enviou para a Segunda Guerra Mundial um número expressivo de combatentes para auxiliar na luta contra o eixo. A Força Aérea Brasileira, a FAB, que havia sido criada em 1941, chegou a enviar 49 pilotos para o Mediterrâneo, com destaque para o primeiro GAC, cujo símbolo de grito era "Senta a Puá". Também enviamos a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, com o lema "A cobra está fumando". A FEB enviou mais de 25 mil homens para a guerra. Com o envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, ficava difícil e contraditório para Getúlio manter-se no poder de forma ditatorial, uma vez que lutava contra as ditaduras fascistas. No fim da Segunda Guerra, trouxe o fortalecimento dos grupos liberais, anti-ditadura, e Getúlio teve que acabar cedendo. Permitiu a existência de partidos políticos e marcou eleições para a sucessão presidencial. Com as eleições se aproximando, houve um movimento popular liderado pelo PTB e pelo PCB para que Getúlio permanecesse no poder, tendo como lema "Queremos Getúlio". Este movimento ficou conhecido como queremismo. Porém, a oposição receosa de que Getúlio se mantivesse no poder obriga o mesmo a renunciar. Nas eleições presidenciais se elegeria Eurico Gaspar Dutra, colocando um fim na ditadura Vargas, que durou por 15 anos.